Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Na continuação da nossa homenagem à doutora Marlene Nobre, nós vamos conferir hoje um material inédito que nós iremos dividir em 2 programas especiais. Poucos meses antes da sua desencarnação, em janeiro de 2015, a doutora Marlene Nobre participou de um importante seminário em Londres sobre mediunidade, a convite da British Union of Spiritist Societies, com a participação de grupos espíritas que divulgam a doutrina espírita na Europa e principalmente no Reino Unido. E como dissemos no início, o Portal de Luz vai exibir todo esse conteúdo do seminário proferido por ela, com o tema O Trabalhador da Mediunidade, em 2 partes, em 2 programas. E nessa primeira parte, ela irá falar sobre o que é ser médium. E na semana que vem nós vamos dar continuidade, ela irá concluir a apresentação dela e responder a dúvidas que havia recebido da plateia. Vocês vão ter a alegria de ouvi-la hoje. Ela é presidente da Associação Médico Espírita Internacional, essa bagagem toda como médica espírita, que atuou na profissão, atendendo a periferia de São Paulo, as mães carentes, com muitas necessidades, colocando na prática todo esse conhecimento espírita do amor e da caridade. Mas mesmo assim, ela trabalha em muito mais, porque é dia e noite, preparando livros, apostila, dando cursos, preparando as palestras que tem uma vasta quantidade do YouTube para os mais diversos temas. Então, são lições que nós podemos adquirir não só hoje à noite, mas podemos fazer o que fosse. Aqueles que vão no YouTube e procuram a doutora Marlene Nobre palestras, vão ter uma turma muito grande, com essa serenidade de aprender mais sobre mediunidade, sobre passe, sobre curas, sobre atendimento até, enfim. Eu já estou querendo falar muito, então vou parar por aqui. Conosco, então, será a doutora Marlene, falando em português, e nós vamos projetar saber em português para facilitar, então, o entendimento de todos. Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que eu estou novamente entre os companheiros, as companheiras de ideal espírita que servem no Reino Unido. É muito bom para mim trocar ideias com você. Eu já tinha feito o périplo de 2014, que todo ano a gente sai levando o ideal médico espírita a várias cidades da Europa. Quando eu estava fechando o périplo e eu vi de madrugada
o Charles Chaplin. E ele então me disse: não vi na programação o Reino Unido. Você não vai? Eu fiquei muito envergonhada, porque eu tinha já estado com vocês o ano passado e também eu sempre tive muito prazer nessa companhia de estar com vocês. Então, imediatamente eu conversei com a Elzinha e ela disse: então venha e nós vamos fazer seminários, 2 seminários com os nossos trabalhadores das casas espíritas. Eu fiquei muito feliz, embora eu soubesse que haveria ainda vários idas e vindas, mas deu tudo certo e afinal eu estou aqui, muito feliz. Porque se há uma coisa que preenche muito o coração da gente, é estar com trabalhadores da causa espírita. Porque nós comungamos do mesmo ideal. E o ideal alimenta, onde quer que a gente esteja. Vou entrar então no assunto que me trouxe aqui. Mediunidade. Observando hoje o lado médio. O que é ser médio, o distinguir uma mediunidade consciente de uma mediunidade inconsciente e levar as responsabilidades que a mediunidade impõe para os médios. E amanhã falar do trabalhador da mediunidade na prática, o que ele precisa realmente de desenvolver mais. Espero que vocês gostem, mas especialmente vamos trocar ideias. Perguntem, façam suas perguntas por escrito ou, se a organização assim o determinar, façam também oralmente. Isto depois vamos ter a orientação. Mas não se acanhe, porque eu também vou dizer uma coisa para vocês. Há muitos anos eu estudo mediunidade. Tive um grande mestre durante 44 anos, Francisco Cândido Xavier. E posso dizer com toda a sinceridade da minha alma, eu não conheço mediunidade. É algo que necessita muito de leitura, de estudo prático, de pesquisa científica, principalmente daquilo que eu não vou falar aqui, que são os mecanismos da mediunidade. Como é que os espíritos manipulam o nosso cérebro para poder enviar a mensagem. Mas isto é uma outra história, poderemos voltar numa outra ocasião. O importante é nós estabelecermos entre nós esses conceitos básicos, que vocês já devem ter, para que a gente possa trocar ideias. Médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Eu posso dizer a vocês que eu nunca encontrei uma definição melhor. E ela foi dada por Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14. Por quê? Quando ele fala um grau qualquer, a influência dos espíritos, significa que todos somos médiuns, como nós vamos ver. Há uma definição de Emmanuel também que eu gosto muito. Mediunidade é força mental
talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Nós podemos concentrar o nosso pensamento nesta capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Por isso que não existe um médium igual ao outro. Não existe. A mediunidade tem milhares de facetas e está diretamente ligada à questão do espírito encarnado e a sua capacidade de comunicar-se com o além e de interpretar, vejam o termo, e de interpretar o que o espírito quer dizer. Então, a mediunidade não é algo fácil e varia de indivíduo para indivíduo e tem diferentes desdobramentos de acordo com a capacidade do médium. Há algo também que Kardec nos diz que é muito importante. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, aos retos, e para os fortificar no bem, e aos viciosos para os corrigir. A mediunidade, portanto, não depende da moral como fenômeno em si. No entanto, para que ela seja bem aplicada, é preciso que a moralidade esteja em primeiro lugar. Então, Allan Kardec tem essa definição no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Então, nós aprendemos algo também bem importante, que a mediunidade é expandida por todas as pessoas, por todas as camadas sociais. Mas o que vamos fazer dela é que vai distinguir o que é que nós recebemos. Ela é inerente a todos os seres. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por que ela é inerente a todos os seres? Porque todos nós temos a capacidade de pensar. E ela está diretamente ligada à produção do pensamento. E por que todos os seres a possuem? Porque a intuição é a primeira forma de mediunidade. Então todos nós a possuímos, em menor ou maior grau. Seria erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Ela é de todos os instantes. Palavras de Allan Kardec, tanto no Livro dos Médiuns quanto no Livro dos Espíritos, principalmente na questão 459 de O Livro dos Espíritos.
Se nós acreditamos que os espíritos só vêm se comunicar conosco através da escrita, da visão, né, da fala, podemos se esquecer. Não é somente essa a influência que os espíritos exercem sobre nós. Eles pressionam a nossa vida cada momento. E é por isso que nós precisamos ser vigilantes e, sobretudo, sabermos exatamente qual a finalidade da mediunidade. Aqui eu trouxe um caso que vai nos ilustrar o que Kardec quis dizer com essas expressões. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Uma ambulância passa. André Luiz, Hilário e Aulus estão juntos, e Aulus é o preceptor sobre mediunidade. A ambulância passa e junto de um senhor de cabelos grisalhos, uma entidade em roupagem lirial aparece junto dele. E André Luiz e Hilário ficam, de uma certa forma, surpresos. Numa ambulância, e alguém com essa capacidade de atrair um anjo, um espírito de grande evolução. Então, Aulus diz a eles: nem tudo é energia viciada, mas é espírita? Pergunta lá. A resposta sábia: a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Profissional generoso e humanitário, este Senhor, por suas atitudes, atraiu esse espírito evoluído, esse espírito de luz. Não lhe bastam o título de espírita e de médico. É preciso que ele tenha boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Isso ilustra o que Allan Kardec diz. Ele não está falando, ele não está escrevendo. O que ele está fazendo? Cuidando amorosamente de um paciente. Então ele está mobilizando forças divinas que estão ali presentes para ajudar quem precisa. Preciso que a gente atente para essa questão da mediunidade não declarada, da mediunidade que nós temos no dia a dia. Podemos estar onde estivermos, nós sempre vamos carregar energias positivas ou negativas. Isso é mediunidade também. E muitas vezes nós não computamos, não nos apercebemos de que somos intérpretes. Somos intérpretes dos espíritos. Sintonia para que e conter. Parafraseando um antigo provérbio, diz Emmanuel: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos
que objetivos ela procura. E basta notarmos com quem anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. Isto ainda ilustra o que Allan Kardec disse. Nós não precisamos dizer aos espíritos, verbalmente, para sermos compreendidos como somos. Quer dizer, quais são as nossas companhias? Onde nós vamos? Quais os ambientes que nós buscamos? Isso fala daquilo que nós procuramos e, portanto, está dizendo com quem nós queremos parecer. É essa noção de mediunidade mais ampla que nós não podemos esquecer, tanto para o bem quanto para o mal. Por que que os espíritas, especialmente os espíritas, se preocupam com o fenômeno mediúnico, mas não tão somente para pesquisa ou algo assim? O que nos preocupa no fenômeno mediúnico nos foi orientado diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma religião leva a sério essa questão quanto o Espiritismo. Quando Cristo disse em Marcos, capítulo 16, em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vejam bem a importância do que o Cristo disse há 2000 anos, mais de 2000 anos, quando ele ia ascender aos céus para os 500 da Galileia. O que ele disse, na verdade, é o que o Espiritismo tenta hoje fazer com humildade e com bastante determinação. O que é que nós procuramos fazer? Expelir os demônios. As sessões de desobsessão, por acaso, não são isso? Qual é a religião que procura fazer isso de uma maneira séria? Nós sabemos que existem aquelas que tentam expulsá-las, enviando os demônios para os quintos dos infernos. Mas Jesus não pediu isto. Jesus nos orientou para que nós os expelíssemos, dando orientação, como ele fez. Quando ele viu o homem mudo, que não falava, ele repreendeu o espírito que o impedia de falar. O espírito saiu daquele corpo e o homem voltou a falar. Mas Jesus não enfiou aos infernos. Existem técnicas hoje, infelizmente, ganhando corpo no meio espírita, que manda os obsessores para o inferno. Isso não existe nem em Kardec, nem em lugar nenhum. Os obsessores somos nós mesmos, desencarnados. E se Jesus nos mandou amar ao nosso próximo, como é que nós podemos agir dessa forma? Com que direito? E se foi o próprio Cristo quem nos ensinou a tratar dos obsessores de forma humana, cristã, positiva? Então o Espiritismo procura expelir os demônios e impor as mãos sobre os enfermos. Que mediunidade é essa? Mediunidade de cura. E quem está fazendo assim? É o Espiritismo.
E muitas religiões nos condenam. E nós passamos por uma religião que não tem valor. No entanto, humildemente nós dizemos que somos os únicos que estamos seguindo o que Jesus recomendou aos 500 da Galileia. E onde estão os médiuns? Sabe por que eu pergunto isso? E se vocês lerem o livro Os Mensageiros, de André Luiz, vão ver uma coisa muito estranha lá. Estranha e verdadeira. Lá ele diz que anualmente renascem centenas de médiuns para trabalharem na crosta. Anualmente. Principalmente ele está se referindo a nosso lar. Então, e eles dividem assim: médiuns esclarecedores, são os dirigentes das reuniões espíritas, e médiuns que estão ali para que os espíritos falem através dele. Mas onde estão essas centenas de médiuns? Eu falo pelo meu país, não estou falando por aqui. No meu país, nós temos centros espíritas de larga nomeada, com 2.000, 2.500 alunos, e que se formam na mediunidade. E as sessões, onde estão? E a prática? Onde é que elas estão? Não existe. Sabe por quê? Porque é preciso eterna vigilância. E é preciso que se tenha trabalho, que se dedique. O centro espírita precisa dedicar, não pode aceitar qualquer coisa. Não é porque vem um espírito falar conosco que está autorizado pelo mundo espiritual para nos dizer o que devemos fazer. Nós temos que ter o discernimento para saber se é um espírito superior ou não. Nós temos que ter isso. Então, são centenas, não sabemos onde eles estão. O médium passista, por exemplo, Jesus não recomendou? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem é que está falando isso? O Cristo. E o Espiritismo foi o primeiro a aderir. Kardec tem escritos maravilhosos sobre o fluido vital. Então, esse fluido magnético, que é bem desenvolvido aqui nos domínios da mediunidade, é uma força peculiar a todos os seres. Qualquer pessoa pode dar passe. A faculdade tem que ser disciplinada. Por exemplo, quando o fluido vital não é canalizado, é como se tivéssemos uma cachoeira e essa cachoeira não tem ligação com a usina. E por que não tem ligação com a usina? Porque não foi canalizada, dinamizada, não distribui os recursos. O médium precisa aprender a distribuir esses recursos. O médium não pode inflar o seu ego, seu personalismo. Ele tem que trabalhar com amor, com disciplina, com humildade. Ele tem que entregar o seu serviço a Jesus, porque é a ele que pertence a usina, a força. Todo aquele que se vangloria será rebaixado. Todo aquele que se exalta será humilhado. Por quê? Porque não é da lei que cada um de nós blasone aquilo que não é. Nós sabemos que somos, sim, algo importante na vida, mas se nos ligarmos à usina, essa é permanente.
Então, na prática, os passes. O fluido magnético no centro espírita é humano espiritual. Por quê? Por que ele é humano espiritual? Isso dito por Allan Kardec. Por quê? Porque existe o fluido vital do médium, que se acopla ao fluido espiritual do guia. Então, nos centros espíritas, nós nunca estamos sozinhos e nem deveremos estar sozinhos porque vamos errar. Quem canaliza o fluido vital é o guia, é o protetor. Ele sabe o que o paciente está precisando. Nós não temos essa informação. Então, os gestos não importam. É a equipe do além que canaliza o fluido, né, da forma como ele é necessitado pelo enfermo, por aquele que está lá. O que o passista tem de fazer? Interesse em ajudar. Ele tem que ter amor pelo que ele faz. Ele tem que ter doação gratuita, porque o fluido vital não é dele, foi concedido pela glória de Deus. Não podemos, em absoluto, né, realizar isso dessa forma. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras é rápida, como uma corrente elétrica. Quem diz isso é Allan Kardec em A Gênese, no estudo extraordinário sobre os fluidos, como eu nunca vi lugar nenhum. Então, vejam bem, o médium pode demorar com um fluido toda semana para obter um resultado X. Uma vez me contaram que Eurípides Barçanufo receitou para uma senhora 99 passes. E outra obteve a cura instantânea. Então podemos ver que para cada caso existe uma solução que nós não conhecemos, né? Então, Emmanuel define passe assim. O passe a fórmula como você dá o passe. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, se não tem necessidade de contato físico, por que razão você pega um bisturi e corta o paciente? Como é que é essa cura? Agora, em virtude do trabalho da AME, muitos médiuns no Brasil deixaram de utilizar objetos cortantes. Por quê? Porque a cura não se dá materialmente falando. Ela é a mobilização de uma força psíquica e espiritual. Não tem necessidade de corte. E algo que eu adoro no livro Nos Domínios da Mediunidade. Somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Outro dia, Tô Bezerra falou comigo assim, eu vou
dar para vocês um plano de pesquisa espiritual. Pesquisa feita, científica, feita por vocês, da Zan. Aí deu, ficou direitinho. Depois ele disse que o Mesmer fazia parte de uma das falanges e estavam subordinados a ele, estavam ligados a ele, e que o Mesmer dizia sempre que o passe já devia estar sendo dado nas instituições de saúde largamente, e que infelizmente ainda não tinha acontecido. Então eu estou falando para vocês que num futuro não distante, se Deus quiser, o passe será amplamente utilizado pelas instituições de saúde. Porque nós estamos perdendo muito tempo e os doentes não estão aproveitando. E como os espíritos disseram, cada um de nós dentro dessa sala aqui pode doar. Não existe distinção. E quanto mais a pessoa é humilde, quanto mais ela é sincera, quanto mais ela serve a Jesus e não a ETA, mais resultados ela tem. Então, as casas espíritas devem estar preparadas para não tocar no paciente, para desenvolver a humildade, para trabalhar com os guias espirituais, para transmitir a eles a nossa confiança de que eles farão a utilização da força como melhor lhes aprouver. Enfim, nós temos que nos formar interiormente como médiuns. O médium passista, ele não pode se apegar aos resultados. Sabe por quê? Porque ele não conhece o estado de cada paciente. Ele não sabe. Às vezes o melhor paciente é desencarnar, porque assim estava determinado antes da reencarnação. E para ele será melhor. O médium espírita não tem medo da morte. E por isso mesmo não fica simplesmente manipulando dados, isso não compete a ele. Às vezes, alguém pode receber um passe e logo depois desencarnar. Para ele foi melhor, desencarnou mais rápido. Não é? Não podemos ver a questão dessa forma. Temos que entregar o resultado aos espíritos superiores que comandam tudo. Chegou o momento de a humanidade trabalhar junto com uma equipe que não é vista do ponto de vista material. E temos que confiar. Por exemplo, André Luiz foi dar os primeiros passos após a morte física, após ser internado em nosso lar e tudo mais. E aí ele foi tratar de uma senhora que desencarnou por tracoma. Vocês sabem, a doença dos olhos, a doença infecciosa, e que a levou à desencarnação e ela estava cega do outro lado. Aí o André Luiz foi com todo aquele carinho, deu passe. Era a primeira vez que ele estava dando passe no espiritual. E a mulher começou a ver. E começou a ver, e o senhor é um santo, e o senhor é maravilhoso. Aí o Aniceto, que era o mestre, né, disse, cuidado. O resultado não pertence a você. Você não sabe. Aí ele deu o passe no senhor que tinha desencarnado de câncer da face, totalmente deformado. O rosto todo deformado. E não aconteceu nada. E aí o Aniceto botou a cara. Você viu? Em uma paciente, o resultado foi de uma maneira. E nesse paciente a outra. Então, nós não podemos nos impressionar com os resultados.
Nos passes, nós devemos ser fiéis aos dirigentes da casa. As regras do passe são estabelecidas pelo centro espírita que nós frequentamos. Havia uma pessoa que estava muito inconformada e procurou. Mas eu não posso trabalhar nessa casa porque o passe que eu conheço, que eu reconheço, não é dessa forma. Eu falei, filha, saia do centro espírita e procure outro. Não é você que vai determinar as regras de um centro espírita para o qual você não foi chamada, nem para a diretoria e nem para a averiguação dos aspectos da casa, dos problemas da casa. Frequentemente eles pegam os oradores para dar recado para eles nas palestras. Mas nós não estamos ali para isso, né? Então, os dirigentes estabelecem as regras. E por que os dirigentes estabelecem as regras? Porque não existe regra acabada. O passe tem que ser assim e acabou. O que nós vimos de Emmanuel? O passe deve obedecer àquilo que é melhor para o próprio passista. O que condiz mais com a sua natureza. Porque todos nós podemos doar. A falta de sintonia com a casa prejudica muito. O que precisamos é buscar a união de pensamentos e levar muito a sério o compromisso. Tá chovendo? Então eu vou ficar em casa hoje. Né? Eu tô com uma dorzinha que parece que vai aumentar. Que história é essa? O passista é um agente de saúde. E o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem, ou médico, ou psicólogo, ele não pode dizer que ele está com dor de barriga. Ele tem que trabalhar. Toma o remédio e trabalha. Assim também é o passista. O agente de saúde ele tem que ter assiduidade, boa vontade, desprendimento, dedicação, meditação e principalmente deixar espaço mental para auxiliar no serviço. Esse espaço mental que me ensinou foi o Dr. Bezerra de Menezes, porque ele disse assim, filha, olha, as AMEs têm que deixar espaço mental para a AME. Isso significa o seguinte, que no meio de todo o burburinho de tarefas que você tenha, você tem que deixar um espaço para viver o seu ideal espírita. Seja ele qual for. Se você nunca deixa espaço mental para isso, as intuições vão para onde? Não tem. Não é? A mediunidade depende do perispírito, que é o princípio de todas as manifestações, e da organização física. Depende do perispírito. Por quê? Porque no corpo, os sentidos estão canalizados pelos órgãos do sentido, mas no perispírito estão distribuídos pelo corpo inteiro. Quando o espírito já tem uma certa evolução, os chamados santos, a mediunidade deles é natural. E quando há intervenção espiritual, no mundo espiritual, aí nós podemos reencarnar com tarefa especialíssima de mediunidade, mas é uma mediunidade de prova. Aparece como mediunidade de prova. A respeito disso, tem uma mensagem muito interessante do irmão X. Quando ele conta que veio uma senhora pedir, enquanto dormia, que era que ele a orientasse, porque a sua netinha estava com um problema mediúnico e ela precisava de alguém na área onde ela mora.
Então, conduzida pelo irmão X, ela chegou no centro espírita, né, onde ela seria atendida. Mas aí tem uma história por trás. O presidente da casa espírita, dessa casa espírita, ele tinha sido um desastre nas encarnações anteriores. E quando ele estava no mundo espiritual, ele disse: me manda um câncer, me manda a miséria, uma cadeira de rodas, eu não posso continuar com a consciência como eu estou até aqui, né, desalentado, completamente abatido. Aí o mundo espiritual se reuniu, seu mentor também, e disse: não, você vai nascer como médium. Ah, só isso? Só ir lá. Só? Não vai ter câncer, não vai ter cadeira de rodas, aleijão, não vai ter nada. Aí passou a puberdade, logo depois ele já entrou na mediunidade e começou a trabalhar no centro espírita. E adivinha o que aconteceu? Humberto de Campos levou justamente nesse centro espírita, que ele sabia que estaria ali o irmão tal, fulano de tal, e que ele iria orientar a menina, né? Bom, chegou lá essa senhora levando a netinha, toda preocupada, e falou assim: onde está esse médium que eu preciso da orientação para minha netinha? Aí eles disseram assim: ah, hoje ele não veio, a senhora quer o endereço da casa dele? Ah, sim, se o senhor puder me dar. Lá foi ela até a casa do médium. Chegou lá e estava na rede, balangando. Aí, tinha tirado o sapato, estava com os dedos todos pro ar na rede. Aí a mulher chegou e falou para ele se não podia ajudar, que a menina estava muito mal e que todos diziam que era mediunidade. Aí ele olhou bem para ela e falou assim: ah, minha filha, hoje eu não vou não trabalhar para relógio. Então, nós vemos que a mediunidade ela é concedida como mediunidade de prova, pagamento de dívida. E por isso há intervenção no mundo espiritual para favorecer isso daí. O corpo espiritual ou perispírito, ele é um molde do corpo físico. Ele é uma túnica eletromagnética, uma matéria em outra faixa vibratória e é comandado pelo pensamento. Existem 7 centros de força: coronário, cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, e é atraído pela lei da gravidade. Por que isso é importante? Porque quando a gente desencarna, é o peso do perispírito que vai determinar o lugar para onde vamos. Por isso é importante que ele seja atraído pela lei da gravidade. Nosso cartão de visita, seja de qualquer pessoa, é chamado halo vital ou aura. E é uma atmosfera pela qual somos conhecidos, contatados. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós podemos esconder de todo mundo, mas não podemos esconder dos espíritos o que realmente nós somos. Quem é que fala sobre nós? A nossa aura. E é através da nossa aura, dessa atmosfera particular, nós atraímos os espíritos que têm contato conosco. Os viciados, né? Aqueles que têm tendência ao jogo, aos prazeres, a tudo aquilo que nós julgamos que não aparece, mas que está presente na nossa aura. Ou então, se somos intelectuais, ou se desejamos o bem dos outros, tudo isso está estampado na nossa aura.
E o médium, sobretudo, ele atrai por sua aura. Gabriel Delany tem uma frase muito interessante. A mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, um dom miraculoso. Ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso. Não tem nenhuma relação necessariamente com a moralidade ou o grau de inteligência do médium. Mediunidade, como nós já vimos, ela é inerente a todos os seres e existem aqueles que a têm em maior desenvolvimento. A mediunidade depende da organização física, depende da pineal ou epífise, que é a glândula da vida mental. A epífise é um órgão de senso-percepção. Ela converte onda magnética em estímulo neuroquímico. Então, como Allan Kardec disse e Gabriel Delany, nós dependemos desta pequena glândula para estabelecer contatos com o mundo espiritual. E, evidentemente, do perispírito, porque é através dele que nós atraímos os espíritos que estão ao nosso lar. Então, a epífise é o novo sentido dos homens, está em Missionários da Luz. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise ou pineal, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, quando falamos de mediunidade, temos que colocar perispírito e corpo físico. No perispírito, a aura é importante para o contato que fazemos. E é claro também porque é através do perispírito que há ressonância entre os espíritos. E por que a pineal é importante? Porque é a pineal que converte onda eletromagnética dos espíritos em onda química. E nosso cérebro funciona mediunicamente. O médium ostensivo é aquele que tem o alargamento da janela dos 5 sentidos. Quando o espírito é depurado, dos santos, por exemplo, a mediunidade é natural. Quando há intervenção dos espíritos para a gente renascer como médium, a mediunidade é de prova. O que nós estamos observando hoje? Aumento do quê? Do fenômeno mediúnico. Por quê? Porque o plano espiritual se aproximou muito mais de nós como uma fatalidade evolutiva. Então, Allan Kardec lembra algo importante. Designamos médium àquele cuja faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensível ou sensitiva. Então, o médium, para Allan Kardec, tem a mediunidade bem caracterizada. Não é como a intuição, por exemplo, que é uma mediunidade mais light, mais expandida. Limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la
e obter bons resultados. Aos que não se contentam, querem mais por amor próprio ou ambição. Não são médiuns seguros. Quem diz isso? Uma mensagem de Sócrates, no Livro dos Métodos. É muito importante. O médium que quer abarcar tudo, saber tudo e tem mediunidade para tudo, méfiez-vous, como diz o francês. Desconfiar. Não é assim. Existem sim médiuns que têm várias capacidades. São as diversidades dos carismas de que falava Paulo de Cássio. No entanto, para a atuação é preciso especialização. Aurus dizendo: considero de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Aqui o que eles nos mandam prestar atenção é sobre a base de operação do pensamento, porque o pensamento é tudo na mediunidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade como o leito é importante para o livro. É fluido vivo e multiforme. Assimilamos a força que vem do Criador e com ela influenciamos na criação. Os pensamentos são constituídos de átomos em nova escala vibratória. O sentimento é que dá forma e natureza ao pensamento. Em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora, já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Por que se enfatiza muito o pensamento? Porque ele tem uma propriedade, a indução mental. Você é capaz de reproduzir uma onda mental sua em outra pessoa. Isso se chama indução mental. Nós temos essa capacidade. Por isso, os espíritos dizem: nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. Por quê? Porque na criação divina, ele fez com que houvesse uma rede. É uma rede vasta, enorme. E todos nós estamos emaranhados. Absolutamente todos. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensam. Se você está mergulhado em um determinado assunto, ou na sua casa, você está com um problema, você pode ter certeza que mergulhada com você estão vários espíritos que estão pensando a mesma coisa que você. A respeito disso, eu li em Ação e Reação um quadro assim, que é hilário e triste ao mesmo tempo. Um senhor que ia ficar com as meninas, as duas meninas, e separar-se da esposa. E a esposa não lhe daria o divórcio. Então, o que ele engendrou? Pegou um revólver, né? E ia simular o suicídio da esposa. E então falou: olha, levanto de madrugada, ponho a arma bem perto, depois deixo na mão dela, e tudo passa como se ela tivesse se suicidado. Bem, ele levantou,
estava com um revólver na mão e as duas menininhas que estavam dormindo em um berço próximo, uma delas levantou porque o guia espiritual colocou para ela o perigo que estava havendo ali na linguagem infantil. E ela acordou no bercinho e viu o pai com arma e punho e falava: papai, o que o senhor vai fazer? Gritou bem alto. Nisso a mãe acordou. E a coitadinha era tão boazinha que disse assim: ah, que isso, você vai se suicidar? Então, ela disse assim: não faça isso, eu lhe dou um chicote. Então, a mulher é um cacerta. Então, veja bem, por quê? Através dos pensamentos dele, os espíritos sabiam, mas ela não merecia morrer. Então acordaram a menininha. Quais são os sintomas da mediunidade? Irritabilidade, mau humor, choro inexplicável, sonolência sem motivo, medo injustificável, dores sem diagnóstico definir. O que vocês acham? Tem alguém que se encaixa aqui? Tá. Mas existem repercussões desconhecidas. Distúrbios de alimentação, bulimia, anorexia, distúrbios do sono, insônia, sono exagerado, sonambulismo, bruxismo, terror noturno, perturbações da esfera sexual. E existem as forças viciadas que nós não levamos em consideração, mas que são o quê? Mediunidade, sim. Simbiose. Comunhão de forças inferiores que o encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. É mediunidade. É a repercussão do mundo espiritual sobre nós. São os vícios. Principalmente os vícios pelo prazer. Por exemplo, as forças viciadas. Interesse nos lugares onde podem nutrir as ilusões da terra. Lugares onde bebem, onde estão ligados a drogas, a prostituição. São forças negativas que se complementam. 2 guardas arrastavam um homem maduro. Vocês podem ver isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Abraçado por entidade que parecia um povo estranho. Desencarnados de tristes feições, junto de fumantes e bebedores e inveterados. Sorviam baforadas de fumo ainda aquecidas pelo calor dos pulmões. Alegria e alimento com o hálito dos viciados. Emoções que os localizam na vizinhança da animalidade. Sem dúvida, é a mediunidade em ação. Recursos psíquicos que são empregados no bem ou no mal constituem circuitos mediúnicos. Pessoas altamente favorecidas, mas que são dominadas por espíritos atrasados. Não basta a mediunidade. Precisamos da doutrina espírita para controle dela. Renovação mental com alicerces no bem. Se o médium frequenta esse tipo de ambiente, certamente a sua ligação será com espíritos dessa natureza. E o seu corpo físico e o seu corpo espiritual não vão reagir positivamente.
E na mediunidade existem os fenômenos anímicos. Vocês sabem o que são fenômenos anímicos? São aqueles que o homem vivo, encarnado, exerce além do corpo físico, além dos limites do seu corpo físico. Por exemplo, podemos deixar o corpo numa cadeira e o espírito sai e vai visitar outros lugares, né? Então nós temos não somente esse que é a experiência fora do corpo, mas a telepatia, o pressentimento, dupla vista. O que é dupla vista? É você ver, ouvir à distância. Por exemplo, Emanuel Swedenborg, sueco, viu a sua casa pegar fogo quando ele estava em Göteborg e ele morava em Estocolmo. 65 quilômetros o separava da sua casa. Ele conseguiu ver fogo e descreveram. Então isso se chama dupla vista e é um fenômeno anímico. Ou alguém que está num hospital em estado crítico e pode se comunicar numa sessão espírita através da fala ou da escrita. Mas é o fenômeno anímico. É ele que está se comunicando. E existem os fenômenos espiríticos. Channeling, assimilação de correntes mentais, psicografia, psicofonia, vidência, auditiva, curativa, psicometria, são o quê? Fenômenos espiríticos. A gente vê o mundo espiritual. Todas as percepções nossas fazem parte do perispírito, que é, por sua vez, comandado pelo espírito. Quando ele se reveste de um corpo material, elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos, pelos órgãos dos sentidos. Estão localizadas. Na experiência fora do corpo, o espírito projeta-se no mundo espiritual, conscientemente ou não, e expande os seus poderes sensoriais, que será tanto maior quanto mais centros de força sejam dissociados ou desarticulados. São expressões de Albert de Rochat. Eu recomendo vivamente quem quiser estudar fenômeno anímico a estudar Albert de Rochat. O outro desdobramento e serviço vocês podem ver nos domínios da mediunidade. O médium Antônio de Castro sai do corpo, vai para um determinado lugar, até aí é fenômeno anímico. Mas aí ele passa a se comunicar com um espírito, aí é fenômeno anímico e espirítico. Há também o fenômeno de materialização. O ectoplasma escapa dos chakras ou centros de força e o espírito pode. Então, nós temos também despedida no leito de morte. Os fenômenos anímicos interessantes são, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, né? Alguém conhece a história dele? Aqui? Conhece. Então, os que conhecem sabem que ele deixava o corpo no colégio Allan Kardec em Sacramento e o espírito ia para onde? Atender pessoas. Atender pessoas, né? Aí ia cuidar das pessoas, né? Era a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e ele ia ser enfermeiro da Cruz Vermelha. Ninguém sabia que ele era um mineirinho que deixou o corpo lá em Sacramento. Pensava que era um funcionário. Aí ele voltava e contava para os alunos tudo o que se passara. Como naquela época o jornalismo era muito atrasado, né? Então o que acontecia? As notícias que ele contava da guerra só chegavam 15 dias depois. Muito interessante.
Aqui é Chico Xavier e a materialização da irmã Josefa. Agora, nos fenômenos espiríticos, são efeitos intelectuais, né? Assimilação de correntes mentais, ou aquilo que Kardec chama mediunidade mental da Revista Espírita. Eu recomendo para vocês lerem com cuidado. Vão aprender muito, né? Mediunidade mental, segundo o Espírito São Luís, vem um pouco antes da visão. A pessoa vai desenvolver a parte da visão, antes disso chega a mediunidade mental. A mediunidade purativa, que nós já tivemos oportunidade de descrever, que é a transmissão de energias que alteram o campo celular, e que Leon Denis chama de medicina dos humildes e dos crentes, e que eu já tive a oportunidade de falar sobre o passe na Casa Espírita.